tal separar um horário do seu dia para o Paz Prayer? As nossas reuniões de oração online são uma forma incrível de fortalecer os seus laços com o corpo de Cristo, enquanto exercita seus músculos da fé por meio da intercessão. Tenho convicção de que um de nossos diversos horários se encaixa na sua rotina. Essa mensagem é 2024, transformação pela visão. Transformação pela visão. Agora, como nós somos transformados e podemos ver outras pessoas sendo transformadas pela visão? Veja esse texto em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, que diz o seguinte: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. É impressionante, a palavra de Deus mostra vez após vez que se eu e você aprendermos a enxergar corretamente, não nas coisas que podem se ver, mas nas coisas que não se veem, se nós aprendermos a enxergar com esses olhos da fé, isso é que traz transformação na nossa vida e na vida do próximo. Isso aí é fantástico. Então a transformação em 2024, Deus quer fazer na sua vida e na vida de outras pessoas através de você, quando você tiver uma visão transformada, uma visão que enxerga no mundo espiritual. Em Efésios, primeiro capítulo, a partir do versículo 18, numa oração do apóstolo Paulo, ele está orando para os Efésios, ele diz o seguinte: eu estou pedindo para que Deus possa iluminar e abrir os olhos do seu coração, para que você possa saber qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, ou seja, todos os recursos infinitos que temos em Cristo, e qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Ele diz, esse poder é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos e o fez assentar nos lugares celestiais. Em outras palavras, Paulo está dizendo, o segredo para você ser transformado é você enxergar no mundo espiritual todos os recursos infinitos que você já tem em Cristo Jesus. E quando você enxerga isso, e quando você enxerga também pela ótica da cruz de Cristo as outras pessoas, é isso que vai trazer transformação na sua vida e na vida dos outros. Isso é impressionante. Em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, diz o seguinte: o Senhor não vê como homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Em Filemon, versículo 6, o apóstolo Paulo diz, oro para que a comunhão, a palavra aí para comunhão, no grego é a palavra koinonia, e ela pode ser traduzida comunhão, pode ser também traduzida distribuição, aplicação, comunicação. Então ele está falando para que a comunicação, a distribuição, ou seja, a aplicação da sua fé se torne eficiente. Deixa eu te falar uma coisa, o que eu e você, a Bíblia mostra que tudo que recebemos de Deus não é pelos nossos méritos, é pela graça de Deus. Já que é pela graça de Deus, como que essa graça é apropriada? Como que esse favor de Deus é apropriado? Pela fé. Tudo no reino de Deus é pela graça, mediante a fé. É através da fé. Agora, como que minha fé vai se tornar eficaz? Como que minha fé vai ser bem sucedida? Aqui ele conta o segredo, ele fala, a sua fé vai se tornar bem sucedida, a aplicação da sua fé, você vai saber aplicar a sua fé com sucesso, na medida que você tiver um pleno conhecimento. Por favor, diga pleno conhecimento. Pleno conhecimento de quê? De todo o bem que há em nós, em Cristo Jesus. Quanto mais revelação você tiver, iluminação, quanto mais olhos do seu coração forem abertos para você já saber a realidade espiritual de quem você é em Cristo, o que você tem em Cristo, todos os recursos infinitos, aí sim a sua fé toma posse daquelas realidades e aí sim elas vão materializar. O problema com o cristão não é que ele não tem bênção, a Bíblia fala que ele já tem todas as bênçãos, só que estão na dimensão espiritual e para elas materializarem é pela fé. E como que a fé funciona? É você
tendo os olhos do seu coração abertos, você tendo essa visão aberta dos recursos infinitos que você já tem em Cristo Jesus. E isso que vai fazer toda a diferença. Tem um versículo também que anos atrás Deus tocou fortemente no meu coração sobre esse versículo. Eu meditando na palavra de Deus, eu vi esse versículo, 2 Coríntios 5,16, que fala assim: que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. Esse versículo está dizendo o seguinte, que uma vez que você nasceu de novo, você não deve olhar para você e nem para as outras pessoas pela ótica natural. Então, eu até tenho uma mensagem intitulada "Ninguém conhecemos segundo a carne", que é bem semelhante a essa mensagem que eu estou trazendo hoje. Por quê? Porque em vez em quando eu tenho visto que é importante, é necessário trazer essas verdades de novo, porque nós precisamos ficar relembrando essas verdades. Olha o que a Bíblia fala nesse versículo. Ele diz que é errado, agora, desde que você nasceu de novo, você insistir em ficar olhando para você mesmo e para os outros pela ótica natural. Você deve aprender a enxergar e focalizar os seus olhos espirituais, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Olha só, isso é muito profundo. Hebreus capítulo 11, no primeiro versículo, a segunda parte do versículo, ele fala assim que a fé é convicção de fatos que se não veem, são fatos, é uma realidade, só que elas não foram materializadas ainda, estão no mundo espiritual. E para que aquelas realidades seja a sua cura, seja a sua transformação, vencendo o pecado na vida, vencendo os hábitos maus, seja o seu casamento sendo abençoado, seja a bênção financeira, seja a sua família toda seguindo Jesus, seja qual for o milagre que você precisa. A Bíblia fala que se você já entregou a vida para Jesus, no mundo espiritual você já tem todas essas bênçãos. O que falta é elas se materializarem. E para elas poderem se materializar, a Bíblia fala que é importante, é necessário, é indispensável que você tenha os olhos do seu coração aberto, para você poder ter revelação daquilo. Quando você tem revelação de que você já tem aquilo em Cristo, não basta só entender na mente, mas você tiver revelação, eu já estou curado pela chaga de Jesus. Essa revelação é que traz a fé, porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, e essa palavra, para palavra no grego, é a palavra rema, é uma palavra que traz revelação. Então, quando você começa a ter revelação, eu já sou próspero, eu já sou cheio de alegria, por isso que eu não aceito mais a tristeza nem depressão. Eu já sou cheio de amor, por isso que eu vou andar em amor. Eu já morri para o pecado. Aí, na medida que você vai tendo revelação, os olhos do seu coração abertos, aí vai materializando isso na sua vida. Isso é para você que já nasceu de novo, tá? E se você ainda não nasceu de novo, eu creio que você vai nascer de novo, então tudo isso vai aplicar também, em nome de Jesus. Agora, primeira coisa que eu quero aprofundar então nessa mensagem é visão que transforma a si mesmo. Em outras palavras, eu e você aprendendo a enxergar como Deus enxerga, não como o homem enxerga, como Deus enxerga no mundo espiritual, e ao enxergar isso, nós seremos transformados. Nós seremos transformados. O seu maior inimigo não é o diabo. Seu maior inimigo é você mesmo, né? A verdade é isso. Vez após vez você sabe disso, que você mesmo que tem sido o seu pior inimigo. E o pior, ou o melhor, é que você, desde o dia que você entregou a vida a Jesus, já é uma nova pessoa, a Bíblia fala. Se alguém está em Cristo, é nova criação, uma nova espécie que nunca existiu antes. Você foi regenerado, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, por que você ainda continua sendo o seu pior inimigo? Sabe por quê?
Porque você não tem revelação dessa nova identidade que você já tem e que você já é em Cristo Jesus. Na medida que você vai tendo essa revelação, você vai entendendo. Por isso que tudo muda. Agora, a Bíblia fala que nós não devemos mais nos ver pela ótica natural. Daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Isso inclui você mesmo. Quando você insiste em desobedecer a Bíblia e ficar se enxergando como você é no natural, pode até parecer espiritual. Você já viu os cristãos que falam assim: oh Deus, eu fico pisando na bola, eu sou um pobre pecador, tenha misericórdia de mim, eu não dou conta mesmo de viver a vida cristã, oh Deus, eu não sei porque eu não dou conta, tenha misericórdia de mim, Senhor, Senhor, eu sou tão fraco. Parece ser humilde quando alguém ora desse jeito, parece até ser espiritual, e muitas vezes a pessoa está sincera, e ela está se abrindo com Deus, e não é errado você se abrir com Deus. O problema é que a Bíblia fala que é errado você ficar insistindo em se enxergar pela ótica natural. A Bíblia fala: daqui por diante nós não conhecemos ninguém, nem a nós mesmos, segundo a carne. Nós devemos enxergar a realidade espiritual. Você deve enxergar a realidade espiritual de quem você é em Cristo. Então, quando você se enxerga não nessa realidade espiritual, você está desobedecendo a Deus. Você está se vendo no natural. Agora, deixa eu explicar isso aqui um pouco melhor. Está vendo essa Bíblia aqui? Então, aqui tem um marcador de Bíblia, tá certo? Agora, esse marcador de Bíblia eu vou colocar aqui dentro dela, tá bem? Eu vou esconder ela aqui dentro, tá? Então, ela está aqui dentro. Muito bem. Agora, não dá para ver o marcador de Bíblia mais, tá certo? Você sabia que quando você nasceu de novo, quando você entregou a vida para Jesus, no mundo espiritual, a Bíblia fala que você foi regenerado. Isso foi literalmente no seu espírito, o ser humano espírito, alma e corpo. A sua alma é sua mente e suas emoções. Essa parte de você, ela está sendo transformada. É um processo da vida toda de ficar sendo transformado, tá? O seu corpo um dia vai ser transformado quando Jesus voltar e você for para o céu. Porém, o seu espírito, que é a parte mais importante do seu ser, não é a alma, não é o corpo, é o seu espírito, a parte mais importante. A Bíblia fala que no dia que você arrependeu dos seus pecados e entregou a vida para Jesus, o seu espírito foi regenerado por completo. O Espírito Santo desceu, ele envolveu o seu espírito, ele recriou o seu espírito. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, você foi recriado. Um espírito perfeito, uma cópia do Espírito de Jesus. A Bíblia fala, assim como Ele é, nós já somos desse mundo. O seu Espírito foi feito na cópia do Espírito de Jesus. Agora, escuta bem. Além de tudo isso que Ele fez no seu Espírito, a Bíblia fala que o seu Espírito foi aperfeiçoado de uma vez para sempre. O seu Espírito, Ele pegou e Ele inseriu em Cristo. Por isso que a Bíblia fala, se alguém estiver em Cristo, é uma nova criação. Então, assim como eu inseri o marcador de Bíblia aqui nessa Bíblia, o seu espírito foi inserido dentro do Espírito de Jesus. Por isso que a Bíblia fala, nós estamos ocultos em Cristo, escondidos em Cristo. Você está oculto em Cristo. Agora, por que isso é importante? Porque isso é muito forte, escuta bem. Deus não é limitado pelo tempo. No momento que você foi colocado em Cristo, também foi colocado ao seu crédito tudo que aconteceu com Cristo. Tá? Se eu pegar essa Bíblia e eu levar essa Bíblia lá para a Lua, o marcador de Bíblia vai estar onde? Lá na Lua, porque já está dentro da Bíblia. Aonde eu levar essa Bíblia? Se eu levar essa Bíblia lá para o Rio de Janeiro, onde vai estar o marcador de Bíblia? Lá no Rio de Janeiro. Assim também, quando você foi inserido em Cristo,
tudo que aconteceu, porque Deus não é limitado pelo tempo, tudo que aconteceu com Cristo agora está no seu crédito. Então, quando Cristo foi crucificado, você estava lá dentro dele. E a sua velha natureza foi crucificada. Sabia disso? Ela acabou para a glória de Jesus. Seu velho homem morreu de vez. Não estou falando do seu pai, não. Estou falando da sua velha natureza pecaminosa. Morreu de vez. Amém? Olha só o que a Bíblia fala em Romanos 6,6. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Veja bem, se você já nasceu de novo, entregou a vida para Jesus, e você ainda pecou, sabe por quê? Foi por falta dessa visão que traz transformação. Porque você não teve revelação completa de que você já morreu para o pecado. É importante saber disso na sua mente, mas tem que ter revelação. Muitos cristãos perdem o milagre por 30 centímetros, porque entenderam na mente, eu já morri para o pecado. Mas tem que tomar posse, tem que ter revelação, tem que enxergar essa visão que traz transformação. Diga assim, eu já morri para o pecado. Uau, isso é maravilhoso. Olha o que a Bíblia fala em Gálatas 2, 19 e 20. Eu estou crucificado com Cristo. Eu fui crucificado, o meu velho homem foi crucificado com Cristo. Não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E até a vida que eu vivo na minha carne, no meu corpo, eu vivo pela fé do Filho de Deus que vive em mim. Glória a Deus. Então, veja bem, você está em Cristo, quando Cristo foi crucificado, sua velha natureza acabou. Aí ele foi sepultado, sua velha natureza foi sepultada de uma vez por toda, acabou. Quando ele ressuscitou, você também estava em Cristo. Você já ressuscitou uma nova criação, uma nova criação. Mas muitas pessoas, então, estão aqui na terra, e supondo, simbolicamente que aqui na terra elas estão aqui e Jesus está lá no céu, e elas falam, olha, Senhor, eu morri para o pecado, eu ressuscitei, sou uma nova criatura, mas o Senhor está lá no céu e isso é maravilhoso, e eu sei que o Senhor mora comigo também, eu estou no Senhor, mas eu estou lutando aqui. É muitos problemas, é muitas situações, é trabalho, são as dívidas, são as contas para pagar, são os ataques malignos, são as tentações. E agora, Senhor, me ajuda. Mas olha o que a palavra de Deus diz em Efésios 2,6. Pode mostrar aí na tela que ele diz, e juntamente com ele, porque você já estava em Cristo, quando ele ressuscitou, ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Então, você sabia que no mundo espiritual você nem está aqui na terra mais? No mundo espiritual você está sentado já nos lugares celestiais. Então, a realidade é que você não está aqui embaixo no mundo espiritual lutando contra os demônios, lutando contra os problemas. Não, a realidade é que você, aleluia, você está assentado com Jesus no mundo espiritual, muito acima de todos os principados e potestades. Lá nos Estados Unidos eles têm uma expressão que eles falam assim, what's up, man? Quer dizer, como que você está, cara? Só que a forma que eles perguntam é what's up? Up quer dizer o que está lá em cima. O que está em cima, cara? É mais ou menos assim que eles falam. E sabe como eu respondia? Claro que era em inglês, mas eu respondia. I'm up there, you're up there, we're all up there seated in heavenly places in Christ Jesus. Quer dizer, eu estou lá em cima, você está lá em cima, nós todos estamos lá em cima, sentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu respondia assim, eles falavam o quê? Falava a Bíblia que fala, que nós estamos já lá em cima, cara. Quando você está lá em cima, você está em posição de autoridade. A Bíblia fala que quando Cristo foi assunto nos céus, você estava em Cristo.
igual o marcador da Bíblia, está na Bíblia, e você está sentado com Ele. E olha o que ele diz, que Ele está sentado lá e você está nele, muito acima de todo o principado e potestade, poder e domínio, de todo o nome que se possa referir. E Ele pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Você está lá. Eu gosto da ilustração que eu vejo um homem de Deus falar de uma vez que ele estava no avião e a filhinha pequena dele estava sentada no colo e o avião estava decolando e ela olhando pela janela. E aí, na medida que o avião foi subindo, ela foi falando: papai, olha as casinhas pequeninhas, olha os carrinhos pequeninhos. Porque quando você está lá em cima, as coisas ficam pequenas lá embaixo. E você pode sentar lá, porque você já está sentado lá, nos lugares celestiais. Você está em Cristo e você está sentado lá no colo do papai do céu, dizendo: papai, olha só os demôniozinhos, as dívidazinhas, os problemazinhos. Porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Aleluia. Veja esse texto fenomenal, e antes de até ler esse texto, deixa eu introduzir o texto. O apóstolo Tiago, ele está trabalhando com cristãos e dizendo para cristãos por que eles não conseguem praticar a palavra. Porque que é um cristão que ama a Deus, mas não consegue obedecer a palavra, não consegue fazer a vontade de Deus, não consegue quebrar os maus hábitos. Aí ele explica que o cristão que não pratica a palavra, ele é semelhante a uma pessoa que olha no espelho, e olha o que mais ele diz, olha só, pois assim mesmo se contempla, tá? Em Tiago 1, pode mostrar, versículo 24, pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Olha só, ele olhou no espelho. Qual espelho? A palavra de Deus. Ele está falando da palavra de Deus. Ele olhou no espelho, ele viu a sua nova identidade. Tá? Eu já vi pessoas falando: a Bíblia é um espelho para a gente poder ver nossos defeitos e nos corrigir. Mas nenhum lugar no Novo Testamento a Bíblia é ilustrada como um espelho para te mostrar seus defeitos. É impressionante isso. Todo lugar no Novo Testamento, a Bíblia é ilustrada como um espelho para te mostrar a sua nova identidade, para te trazer revelação de quem você é em Cristo e o que você tem em Cristo e quem Cristo é dentro de você. Desses recursos infinitos. E olha o que ele fala, ele olha no espelho da palavra, ele vê: uau, eu sou mais que vencedor, mas ele vai embora e logo esquece de como era a sua aparência. Olha só. E por isso que ele não dá conta de praticar a palavra. Mas olha o próximo versículo. Ele fala: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade. Ou seja, ele fica olhando e não para de ficar olhando no espelho da palavra, sabendo da sua nova identidade. Aí sim, não sendo ouvinte e negligente, mas operoso praticante, esse bem-aventurado no que ele sabe. Por quê? Porque ele persevera olhando no espelho. Isso é muito, muito forte, porque o espelho é para te mostrar essa realidade espiritual. Quanto mais você meditar nas promessas, tem mais do que 8.000 promessas, mais do que 300 versículos na Bíblia que fala quem você é em Cristo, o que você tem nele. Nele você é a própria justiça de Deus. Nele o amor ágape já foi derramado dentro de você. A Bíblia fala vez após vez e nossos olhos temos que nos abrir para isso. Então nós falamos que você deve enxergar a realidade espiritual de quem você é em Cristo, mas também eu quero mostrar isso outro. Olha, você deve enxergar a realidade espiritual de quem Cristo é em você. Então, não só você está dentro de Cristo, escondido em Cristo, como o marcador da Bíblia está dentro da Bíblia, mas olha no mundo espiritual como são as coisas. Não só você está em Cristo, mas Cristo está também dentro de você.
É muito forte isso. É muito, muito lindo. Agora, veja esse texto, um dos meus textos favoritos na Bíblia, um dos meus 1000 textos favoritos na Bíblia, 2 Coríntios 3:18, que diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, o espelho é o quê? É a palavra. E ele fala: se você ficar enxergando a si mesmo, olhando no espelho da palavra, então você está lá, olhando e se enxergando, contemplando. Diga, por favor, contemplando. Então lembra que o Tiago disse: perseverar na lei da liberdade. Você fica contemplando, contemplando. E o que você está contemplando? Quando você olha no espelho, ele diz: a glória do Senhor. A glória do Senhor. Aí ele diz: somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Essa palavra transformado é a mesma palavra que é usada na Bíblia quando fala que Jesus foi transfigurado lá no Monte da Transfiguração, quando Elias e Moisés apareceram lá e as vestes dele ficaram alvas de uma forma que não daria para nenhum tipo de sabão lavar daquele jeito. A Bíblia fala que ficou brilhante, 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 transfigurado. Aqui a Bíblia fala que se você ficar olhando no espelho, você vai ver quem? A glória do Senhor. E quanto mais você fica vendo a glória do Senhor, você vai ser transfigurado, olha só, de um nível de glória para um outro nível de glória, até você alcançar a própria imagem do Senhor. Você vai se transformando para ser igualzinho àquilo que você está vendo, que é a glória do Senhor. E você vai sendo transfigurado até alcançar a própria imagem do Senhor. Agora, olha outra coisa muito profunda aqui nesse texto. Ele fala: contemplando como por espelho a glória do Senhor. Mas o espelho é para ver o reflexo de nós mesmos. Por que fala que quando eu olhar no espelho, eu vou ver a glória do Senhor? Hoje de manhã, por exemplo, quando você foi escovar os seus dentes, né? Eu espero que você escovou, né? E você olhou no espelho, né? Quem que você viu no espelho? Esse rosto bonito aí, né? Você não viu a sua avó, né? Você não viu a sua tia, você viu a si mesmo. Por que a Bíblia fala que quando eu olho no espelho da palavra, eu vou ver a glória do Senhor? Sabe por quê? Porque Colossenses capítulo 1, versículo 27, olha o que ele diz: Cristo em vocês é a esperança da glória. Quando você olha no espelho, você vai ver Cristo dentro de você. Olha quem eu sou, olha quem eu sou, olha quem Jesus é dentro de mim. E você você vê Cristo dentro de você, a esperança da glória. Por isso que você é transformado de glória em glória. Gente, como nós precisamos disso. Porque se você ficar olhando para você, em desobediência à Bíblia, pela ótica natural, você vai ficar deprimido. Ontem mesmo, eu vindo, porque o nosso primeiro culto é no sábado à tarde, né? Eu preguei essa mesma mensagem ontem. E eu vindo para a igreja, eu não sei, parece que todos os piores motoristas estavam na rua. Foi horrível. Eu não sei se compraram a carteira, subornaram os caras lá do teste, porque eram horríveis. E todos de uma vez, foi um ataque maligno mesmo. Você me entende, né? E o pior, que eu comecei a entrar na carne, irmãos. Eu dei umas buzinadas, não gritei nenhum palavrão, mas dei umas buzinadas, mas por dentro eu estava assim, sabe? Aí de repente eu me toquei, cara, eu vou pregar. Que homem de Deus que eu sou. Oh, Deus, me perdoe. Eu comecei a pedir perdão para Deus lá já no carro. Me perdoe minhas atitudes erradas aqui, Senhor. Me perdoe, me perdoe. Se você insistir em ficar se olhando, ainda bem que na mesma hora eu lembrei, ainda bem que eu
já morri para o pecado, sou uma nova criatura, sou lavado pelo sangue de Jesus, sou cheio do amor de Deus. Ele não me deu espírito de covardia, 2 Timóteo 1,7, mas me deu espírito de poder, de amor, ágape, o amor sobrenatural. Eu tenho esse espírito de amor e um espírito de domínio próprio, olha só. Não é demônio próprio não, ele me deu tudo isso. Diga, eu tenho um espírito de amor. Eu tenho espírito de poder. Eu tenho espírito de domínio próprio. Você tem isso, você já é isso desde o dia que você nasceu de novo. Desde o dia que você nasceu de novo. Agora, tem uma história que eu amo contar sobre isso, uma história que eu mesmo inventei, né? E é sobre lá no interior da Amazônia, onde demora, né, às vezes 10, 15 dias de barco só para chegar lá, não tem estrada, então o povo é muito isolado, longe da civilização. E lá tinha uma jovem tão linda, mas muito, muito linda, quase tão linda como minha esposa, mas isso seria impossível, né? Agora, essa jovem tão bonita cresceu, mas naquela vilazinha, tão longe de tudo, não tinha nenhum espelho. Mas ela sabia que ela era bonita porque a mãe falava, todo mundo falava, porque ela era linda mesmo. E um dia tinha umas outras jovens lá, que estavam com muita inveja dela. E elas tentando se convencer que ela não era tão bonita, as três batendo papo lá, uma falou assim, eu não acho ela tão bonita não. Eu não acho ela assim tão bonita. A outra falou, eu concordo com você. Eu também não acho. Eu até acho talvez ela um pouco feia. A terceira falou, ela é feiosa, ela é feiosa. Aí elas passavam por ela e uma falava assim, olha, você se acha tão bonita, mas olha, tem muita gente que não acha que você é tão bonita assim. Aí outra falava assim para ela, você acha bonita? Você é feia. E a terceira passava e falava, feiosa. E de tanto ela ouvir essas mentiras, ela parou de se cuidar, ela parou de acreditar naquela realidade. E ao que acontece? Ela começou a ficar deprimida, assim, isolada, não se entrosando com as pessoas. E um dia ela estava lá à beira de um lago, sentada numa pedra, chorando. Quando o sol estava batendo na água de uma certa forma que fez um reflexo perfeito. E ela olhou só por acaso olhou para dentro da água, e ela viu o formato de um rosto, o perfil de um rosto perfeito, lindo. Ela pensou, meu Deus, é alguém? Não, sou eu mesmo, sou eu mesma. Ela ficou tão impressionada, mas eu sou linda. Aí que a ficha caiu. Elas estão falando que eu sou feiosa porque elas têm inveja de mim. Elas têm inveja de mim. Então ela começou a se arrumar de novo e tudo, e ficar tudo extrovertida. E quando qualquer uma daquelas invejosas tentava mentir, ela corria lá para a pedra de novo, só olhava, não, ainda estou bonita, né? E ela sabia que era tudo mentira. Agora, eu e você sabemos que a aparência física, apesar que até isso Deus vai transformando, Deus vai fazer uma obra maravilhosa, a aparência física não é a coisa mais importante. O mais importante é o interior. Mas você sabia que quando Deus te criou, a Bíblia fala que Ele te criou na imagem e na semelhança do próprio Deus. E você sabia que os demônios têm inveja de você. O diabo antes era um grande anjo, e ele pecou porque ele falou, eu serei semelhante ao Altíssimo, e ele foi expulso do céu. E Deus, depois disso, criou você na sua imagem e na sua semelhança. E o diabo tem inveja de você. E ele joga mentiras e fala que você é feioso no mundo espiritual, que você nunca vai alcançar, nunca vai ser grandemente usado por Deus, que você nunca vai vencer aquele pecado, que você nunca vai ter uma família totalmente feliz, transformada, que você isso e você aquilo. O diabo vai jogando mentiras, 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 mentiras. E olha a boa notícia, você pode ir para o espelho e começar a se enxergar como você verdadeiramente é.
E você fala, é mentira dele. Eu sou bonito por fora e por dentro. Eu estou cheio da graça de Deus. Eu sou mais que vencedor. E sabe o que acontece? Quando você vem para o culto, você já veio para o culto, aonde você talvez veio, estava até um pouco triste e deprimido, mas você saiu daqui cuspindo fogo, mastigando prego e dizendo, eu vou ganhar o mundo para Jesus, minha família toda vai seguir Jesus, eu estou cheio de alegria, cheio de vitória. Sabe por quê? Sabe por que transformou a sua vida? Sabe por quê? Porque eu não fiz nada mais, nada menos do que simplesmente levantar um grande espelho aqui na frente, que é a palavra de Deus, e te mostrar a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus. E a boa notícia é que você pode levar o espelho com você aonde você for. Você pode ficar se vendo como você é em Cristo Jesus. Agora, ao apropriar, escuta bem, quem você é no Espírito, você é transformado. Agora, essa visão não somente transforma a nós mesmos, essa visão é uma visão que transforma o cristão, os seus irmãos, as suas irmãs em Cristo, as outras pessoas que já entregaram a vida a Jesus. Porque a Bíblia fala que nós não devemos conhecer ninguém segundo a carne, inclusive as outras pessoas. Sabia que assim como você deve se enxergar como você é em Cristo e Cristo dentro de você, você deve enxergar os seus irmãos e as suas irmãs em Cristo assim, no life group, nos ministérios, aqui na igreja, assim que você deve enxergar. Você sabia que é pecado você ficar olhando para as outras pessoas que já entregaram a vida para Jesus pela ótica natural? É pecado você ficar vendo eles pela ótica natural. A realidade é que se você insistir em desobedecer a Bíblia e ficar enxergando as pessoas pela ótica natural, você também vai começar a ficar deprimido. Porque você vai ver tantos defeitos, tantas deficiências no natural que ainda não foram materializadas aquela transformação. Então é pecado fazer isso. A realidade é que alguém que só fala dos defeitos dos outros é doente espiritualmente. A Bíblia fala que os nossos olhos são a janela do nosso corpo. E se os olhos forem maus, toda a nossa vida vai estar cheia de trevas. Devemos ter olhos bons, enxergar os outros pela ótica do sangue de Jesus, que já os lavou de todo o pecado. Enxergar os outros também assim. Isso é tão importante. Eu li a Bíblia quando eu era pequeno, né? Eu estava começando a ler a Bíblia, e eu cheguei a uma conclusão que o apóstolo Paulo, né? Uma conclusão totalmente equivocada, obviamente, que a Bíblia não tem erro, mas eu cheguei à conclusão que o apóstolo Paulo, às vezes, ele exagerava, por causa do jeito que ele falava com os cristãos. Como esse versículo aqui, olha, Romanos 15, 14. E certo estou, meus irmãos, eu mesmo, a seu respeito, ao vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento e aptos para admoestar uns aos outros. Eu falava, Paulo está exagerando. Ele falando sobre todos os cristãos, estão possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento e aptos até a admoestar e aconselhar, são todos capacitados a liderar e ajudar as outras pessoas. Paulo está exagerando, está bajulando demais, está elogiando demais. Mas depois o Espírito Santo me mostrou que eu estava 100% equivocado. Paulo simplesmente estava enxergando as pessoas como elas são em Cristo, como Cristo é dentro delas. E você sabe que quando você enxerga as pessoas dessa forma, isso que vai trazer transformação para elas, você fala, como assim? Como assim? Deixa eu explicar. Eu aprendi que até quando eu fosse corrigir alguém, se eu corrigisse alguém assim, irmão querido, você pisou na bola aquele momento lá, olha, você agiu com falta de amor com aquela pessoa, mas isso não foi a primeira vez, não. Eu já vi você agora, só nessas últimas 2 semanas, umas 3 vezes você responder pessoas assim de uma forma grossa. Aquela vez que eu estava, eu e minha esposa, com você e sua esposa, você também respondeu atravessado com sua esposa. Eu vejo que você tem um problema nessa área. Vamos orar para Deus te transformar. Parece até bonito falar desse jeito, mas não é.
Sabe por quê? Não é assim que eu vou transformá-lo. Ele não vai ser transformado se eu falar desse jeito. Porque o que eu estou fazendo? Eu estou reforçando uma identidade mentirosa nele. Eu estou falando, você tem um problema nessa área. Eu estou enxergando ele como? Pela ótica natural. Agora, não deve corrigir os irmãos? Claro que deve corrigir, mas já deve corrigir assim, olha só. Irmão querido, eu vi que você tratou fulano com falta de amor, mas deixa eu te falar uma coisa. Isso não é você não, cara. A Bíblia fala que você é o próprio amor de Deus. Esse amor foi derramado em você. Deus já te deu um espírito de amor. Então, isso não é você. Você não agiu conforme quem você verdadeiramente é, meu querido. Então, eu quero sugerir que você vá pedir perdão para aquela pessoa e comece a declarar que você é o próprio amor de Deus, porque você não é desse jeito. Você é uma pessoa amorosa. Aí vai mudar, aí vai trazer transformação para os outros. Quando você fala assim com seus filhos, traz transformação para os seus filhos. Você fala assim com o seu marido, com sua esposa, é isso que vai trazer transformação, não só na sua vida. A visão que traz transformação, não só para si mesmo, mas para os outros. Voltando para si mesmo, até quando eu peço perdão para Deus, quando eu falo assim, Deus, eu peço perdão porque eu não agi, eu não estava com atitude tão amorosa aqui enquanto eu estava dirigindo. Eu peço perdão, mas eu aprendi, em vez de só fazer isso, não fazer só isso. Eu não falava assim, só, Deus me perdoe, é assim que eu sou mesmo, como eu fico pisando na bola, eu sou desse jeito. Não, eu falo, Deus, me perdoe porque eu agi com falta de amor, mas me perdoe também porque eu agi de uma forma incoerente com quem eu verdadeiramente sou em Cristo, porque eu sou uma pessoa cheia do teu amor, a tua palavra diz isso, e eu sei que a tua palavra não mente, então me perdoe porque eu não agi conforme quem eu verdadeiramente sou em Cristo Jesus. Aí é forte, aí é lindo. Vocês estão entendendo que isso que traz transformação? Eu acho tão lindo. Esses dias eu estava conversando com um empresário que congrega lá no Eldorado, o nome dele é Rafael, e nós estávamos tomando um café junto. Ele falou, Eibe, lá no Life Group, que eu lidero e o pastor Eliel também, juntamente comigo e as nossas esposas, ele falou assim, lá naquele Life Group, você estava viajando, o pastor Eliel também estava viajando, mas a pastora Vera, né, esposa do pastor Eliel, ela disse uma coisa que me impactou muito. Eu falei, o que foi que ela falou? Ela disse que quando ela era nova convertida ainda, o Eliel também era novo convertido, só que o Eliel ia muito para a igreja, ia muito para o Tadel, aprendia muitos desses princípios que eu estou falando para vocês, e que quando a Vera, nova convertida ainda, né, ela agia de uma forma neurostrênica, né? Estou inventando palavras aqui, mas ela agia de uma forma irritadice e tal, e ela falava, eu não sei porque eu sou desse jeito e tudo. Aí o Eliel falava assim, amor, isso não é você. Você não é assim. Você não é assim. Você não é assim. Porque o Eliel já sabia, ele já tinha aprendido na igreja quem nós somos em Cristo. E ele falava isso tanto para ela, toda vez ele falava, você não é desse jeito. Você não é assim, amor. Você é uma pessoa cheia de amor. Você é uma pessoa cheia de paciência, de calma. Ele, de tanto falar isso, ela falou que transformou a vida dela. Transformou a vida dela. Olha só que coisa maravilhosa. Então, veja bem, seus relacionamentos são transformados quando você enxerga o cristão como Deus o enxerga. Uau, é forte isso. Mas não é só isso. Você se torna um canal de transformação quando você enxerga o cristão como Deus o enxerga. Agora, você fala assim, eu quero me tornar um canal de transformação, não só para aqueles que já converteram, pastor Eibe, mas para os não cristãos também. Você sabia que também isso aplica? Visão que transforma um não cristão. Nós devemos conhecer as pessoas que ainda não se converteram segundo
nós devemos conhecer essas pessoas segundo a ótica espiritual também. E quando Deus começou a me revelar isso, aí eu falei, Deus, mas aí eu olhar para as pessoas que ainda não nasceram de novo, elas não nasceram de novo. Elas estão, a tua palavra mesmo diz, elas estão perdidas nos delitos e nos seus pecados. Mas aí Deus me levou para esse versículo, 2 Coríntios 5,19. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que quando Jesus morreu na cruz, ele já levou os pecados de todo mundo, e Deus já reconciliou o mundo todo a ele. Então você fala, se Deus já reconciliou o mundo todo a ele, então todos vão ser salvos. Não, porque tem um pecado que ainda leva a pessoa à perdição. Quando Jesus morreu na cruz, ele levou os pecados de todo mundo, escuta bem. Então, num certo sentido, ninguém vai ser jogado no inferno porque adulterou, porque roubou, porque matou. Sabe por quê? Porque Deus já castigou aqueles pecados todos em Jesus, e seria injusto castigar o mesmo pecado duas vezes. Escuta bem, quando Jesus morreu na cruz e levou os pecados de todo mundo, e Deus então reconciliou consigo o mundo todo, deu isso de presente, essa é minha salvação, um perdão completo para todo ser humano. Sabe qual é o único pecado que leva a pessoa à perdição? É de não receber isso que Deus já deu. Então eu dou essa ilustração muito aqui, mas vamos supor que o James aqui, meu amigo, eu tivesse aqui, não tenho, viu, James, mas se eu tivesse aqui, olha, 500 mil reais, e eu vou te dar de presente, tá? Então, aí eu deixo aqui, olha, está aqui, vou colocar bem aqui é só uma ilustração, viu, gente? Mas eu deixo aqui em cima do púlpito e falo, então, terminou o culto, você pode vir pegar. É um presente para você, 500 mil reais. Só que o James, ele pegaria mesmo, eu conheço ele. Mas, ele é inteligente. Mas, vamos só supor que o James saísse do culto e nunca viesse pegar o 500 mil reais. Nessa ilustração, eu dei para ele, sim ou não? Eu dei. Mas ele recebeu? Não. Assim também, Deus já deu a salvação para todo mundo. Deus já deu. O único pecado que leva a pessoa à perdição é de não receber. Então, quando você está lidando com pessoas que ainda não entregaram a vida para Jesus, você tem que lidar dessa forma. Em vez de ver, olha, é uma prostituta. Olha, ele fica na prática do homossexualismo, da homossexualidade. Olha, ele é um adúltero. Ele é um corrupto. Ele fica se prostituindo né, com pessoas. E você fica, ele é um mentiroso. Não, você não deve enxergá-las como elas são no natural. Você deve enxergá-las como elas são no mundo espiritual. Como elas são no mundo espiritual? Jesus já levou os pecados todas delas. Jesus já trouxe a transformação para elas. É só elas receberem que já é delas. Aí você vai enxergá-las assim. E você vai poder alcançar muito mais pessoas para Jesus. Esse é o segredo. Enxergue a realidade espiritual. Jesus já levou os pecados de todos lá na cruz. E eu termino com essa história que eu gosto de contar muito sobre uma senhora que chegou lá no gabinete de um pastor lá da Coreia do Sul, que depois eu o conheci, o pastor Show. Ele foi o pastor, hoje ele já está na glória, mas ele foi o pastor da maior igreja do mundo. E ele conta essa história. Ele falou que essa senhora tinha umas 50 e poucos anos de idade, e ela chegou frustrada lá no gabinete dele, chorando e dizendo, eu não aguento mais, minha família está sendo destruída. Ele falou, calma, qual é o problema? Ela disse, o problema é que a minha filha, apesar de ser tão nova, ainda é praticamente uma adolescente, uma jovem, muito novinha, mas ela está saindo com os colegas de aula dos meus filhos, e eles estão com tanta vergonha, porque na cultura oriental, né, tudo, a honra é tudo, e eles estão até ameaçando sair de casa. Ela está saindo com os colegas de trabalho do meu marido, ela vai para os motéis,
ela vive uma vida tão imoral, meus filhos estão ameaçando sair de casa, ela está destruindo a minha casa. Ele disse para ela, mas a oração resolve. A oração é o canal que Deus usa para transformar sua filha. Ela disse, mas eu já orei muito e não mudou nada. Ela não mudou em nada. Ele disse, porque você está orando errado. Ela disse, como que eu estou orando errado? Ele falou, porque quando você ora pela sua filha, você ora para ela, pensando nela, você enxerga ela, você está enxergando com os olhos, você está enxergando ela como uma prostituta quando você ora por ela. Ela disse, mas é isso que ela é? Ele disse, é engano seu. No mundo espiritual, Jesus já levou todos os pecados, já transformou ela. Você tem que ver, só que ela não entendeu isso. Então ele falou, vou te ajudar a entender, ajoelha aí e fecha os olhos. Agora eu quero que você imagina comigo, 2.000 anos atrás, volta 2.000 anos atrás, vê Jesus lá na cruz. Você está vendo? Estou vendo. Tá. Você está vendo o sangue dele sendo derramado? Sim. Agora coloca aos pés da cruz. Os piores assassinos, ladrões, eles estão todos sendo lavados pelo sangue de Jesus e sendo transformados em homens e mulheres transformados. Você está vendo essas pessoas sendo transformadas? Eu estou vendo, que lindo. Ele falou, agora coloca a sua filha no pé da cruz. Veja o sangue de Jesus lavando a sua filha, transformando. Aí ela começou a chorar. A minha filha, eu estou vendo ela transformada. Ela é uma pessoa nova. Ele disse, agora sim podemos orar. Porque agora, orando assim, a sua fé vai fluir. Agora vai funcionar. E aí eles oraram com muita fé. Ele falou, agora todo dia você vai fazer isso. Você vai ajoelhar, você vai ver essa cena, você vai orar desse jeito. Queridos, isso é uma história verdadeira. Em poucos dias depois que ela começou a orar do jeito certo, poucos dias, a filha tinha passado a noite toda com o homem. Quando ela acordou, o homem já tinha saído. Ela estava se sentindo suja, impura, mas muita solidão. E deu uma saudade. Ela falou, nunca mais eu voltei para casa, mas eu quero voltar para casa. Aí ela lembrou, não, mas quando eu chego em casa, minha mãe grita comigo, meus irmãos, é horrível, eu sou tão maltratada. Mas aí a saúde foi tão forte. Ela falou, mas eu vou voltar pela última vez. E se me maltratarem, eu nunca mais volto. Eu saio e nunca mais volto para casa, mas eu vou dar mais uma chance. Vou dar mais uma, porque a saudade era tão grande. Quando ela chegou lá no apartamento, que ela tocou a campainha. Quando a mãe, que agora estava enxergando a filha com outros olhos, é a visão que traz transformação. Quando a mãe abriu a porta, que viu a filha, a mãe, minha filha, e abraçou a filha com tanto amor, com tanto carinho. E a filha se desmontou nos braços da mãe. E a mãe levou a filha para dentro da casa e amou a filha. Falou palavra de fé, de vitória. Aquela filha nunca mais voltou para aquela vida. Aquela filha naquele domingo já foi para a igreja. Entregou a vida para Jesus, se tornou uma jovem tão pura, tão transformada, tão linda. Depois Deus providenciou um rapaz tão legal da igreja e casou com ela. E eles tiveram uma família. O show disse que ele pregava lá, ele via aquela família toda, a filha, né, a esposa, o marido dela e os filhos, todos louvando, adorando a Deus. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Dê para Jesus uma forte salva de palmas.